Olá, eu sou Gilberto Martins e esta é uma videoaula que nós vamos estar analisando a conservação de massa e energia em regime permanente sob determinados volumes de controle, que são equipamentos usuais de engenharia, né, que existem em circuitos de fluidos em geral. Então, o primeiro dispositivo que nós vamos analisar são as válvulas, né? Válvulas são equipamentos que produzem uma perda de carga localizada. O objetivo dela, então, é reduzir a pressão de um escoamento, né? A montante do escoamento ele tem uma vazão e uma pressão mais alta. Após passar pela válvula, você tem uma perda de carga localizada e aí, então, se reduz a pressão no escoamento. Ele pode ser de vários tipos, né? Quer dizer, as válvulas também às vezes controlam a vazão através desses estrangulamentos aqui. É, mas, ou às vezes elas são só dispositivos porosos ou tubos bem finos, capilares, né, que produzem uma redução da pressão através da perda de carga. Tá? Bom, então são dispositivos que, através da restrição da passagem, né, causam uma redução da pressão. Tá? É, a gente, como aqui eu não vou estar usando, vou usar mais ou menos aquele método que a gente discutiu na videoaula passada, né, de resolução de problemas, mas como eu vou fazer de uma forma genérica, ou seja, eu não vou ter dados das propriedades na entrada nem na saída, então vai ser um pouco mais rápida e do ponto de vista mais genérica a solução. Tá? Então a gente vai colocar sempre, a análise que a gente vai fazer vai ser de volume de controle, aqui são todos os equipamentos que vão estar operando em regime permanente, tá? Então a gente faz a fronteira do volume de controle, né, do meu objeto de estudo em relação ao resto do mundo, para analisar se existe transferências de calor ou de trabalho de expansão nesse caso, né, atravessando o volume de controle, ou mesmo trabalho de eixo. Né? Então, colocamos a forma da equação geral da conservação de massa, né? Taxa de variação da massa no volume de controle, taxa temporal, é igual à somatória dos fluxos de massa entrando, menos os fluxos de massa saindo. Fluxo de massa é a taxa em que a massa atravessa o volume de controle na entrada e nas saídas, né? Em quilos por segundo. Também a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle, de uma forma genérica, né? Então a taxa temporal de variação de energia dentro do volume de controle é igual à taxa de transferência de calor menos taxa de produção de trabalho, seja de expansão ou qualquer outra, de eixo, né? Mais os fluxos de massa e as energias associadas, a entalpia, que é a energia interna mais o trabalho de fluxo na entrada, a potência de fluxo, né? Mais energia cinética e energia potencial, menos o somatório nas saídas. Na realidade, faltou o somatório aqui, né? Mas, nesse caso aqui, a gente tem uma entrada só e uma saída. Bom, aí a gente vai colocar as hipóteses que são usuais. Bom, se o problema disser que na saída da válvula você tem uma velocidade tal, bom, então você considera ela. Mas, usualmente, o diâmetro da entrada é igual ao diâmetro da saída. Se eu estou em regime permanente, o fluxo de massa de entrada é igual ao fluxo de massa de saída. Então, as velocidades de entrada e saída normalmente são da mesma ordem de grandeza. Então, a variação das energias cinéticas é praticamente nula ou desprezível. Né? Nesse caso aqui, a primeira hipótese que a gente sempre vai fazer é que é regime permanente. Quando é regime permanente, todas as taxas temporais são zero, né? Não existe variação temporal, derivadas temporais. Né? Então, em regime permanente, né, eu teria o fluxo de massa de entrada igual ao de saída e, portanto, eu fico só com uma variável, que é o m ponto, o fluxo de massa através do equipamento. Tudo que entra, fluxo de massa que entra é igual ao que sai. Tá? Também aplicando essa hipótese na conservação de energia, você corta esse termo aqui e fica zero. Vamos ver outras hipóteses. Bom, a hipótese que uma válvula é adiabática é bastante razoável porque ele é um dispositivo que tem pequena área de troca de calor, né? Ele é bem pequeno, dentro de uma tubulação com velocidade razoável aqui, então ela tem baixa capacidade de trocar calor, portanto, dizer que ela é adiabática é bastante razoável em termos de engenharia. Então você some com esse termo aqui, né? Não há transferência de calor associada à área com o meio exterior, né? Não há trabalho cruzando o volume de controle, né? Também não existe. Né? Aqui é só uma manopla que eventualmente você vai usar para reduzir ou aumentar a perda de carga e a redução de pressão.
e a vazão eventualmente. Mas não é um dispositivo que eu posso fazer a atuação disso, ou ele pode ter estrangulamento que é sempre fixo, por exemplo. Então, não existe trabalho associado, nem entrando nem saindo a esse volume de controle. Então, também aqui vai desaparecer esse termo da potência aqui. Depois, como eu já disse, né, quer dizer, normalmente as válvulas são relativamente pequenas, então a altura da entrada é normalmente na horizontal também, a altura da entrada é igual à altura da saída e as velocidades também são compatíveis, né, são praticamente idênticas. Então, não há variação de energia cinética nem de potencial. Então, só sobra o quê? O fluxo de massa na entrada é igual a fluxo de massa vezes entalpia na saída. Né? Então, como o fluxo de massa da entrada é igual ao da saída, então as válvulas são, em geral, isoentálpicas. A entalpia da entrada é igual à entalpia da saída da válvula. Tá? Bom, a partir de agora, com essas considerações, você pode sempre considerar que tiver uma válvula que a entalpia na entrada é igual à entalpia da saída. Então, você tendo a pressão e alguma outra propriedade aqui, na saída que você tem, conhece o estado, na saída você só precisa de mais uma propriedade, porque a entalpia é conhecida aqui. Tá? Bom, o próximo dispositivo que a gente vai ver então agora são as bombas e turbinas hidráulicas. Né? São equipamentos bastante comuns, né, para a movimentação, para gerar movimentação em um meio líquido ou obter energia a partir de um fluxo de líquido. Tá? No caso, as bombas são usadas, né, você fornece energia mecânica, potência mecânica de eixo para esse rotor que capta a água. Né? A entrada daqui é uma bomba centrífuga, né? Então a entrada é por aqui, e aí tem um rotor girando, acionado por um motor elétrico normalmente, e então o rotor fornece energia, né, cinética para o fluido, né, para a água, e depois ele transforma essa energia em energia de pressão aqui, né, na saída da bomba. Tá? E aí na realidade, as bombas são utilizadas para recalcar ou para fornecer energia para movimentar um líquido numa tubulação qualquer. Tá? O contrário da bomba seria a turbina hidráulica, né, que são as turbinas que são usadas nas hidrelétricas, por exemplo. Tá? Então aqui é uma turbina de eixo axial, de escoamento axial, né, que é parecido com, né, sei lá, uma hélice de um motor de navio, por exemplo. Né? Você tem normalmente esse tipo de turbina é usado quando eu tenho altas vazões e baixos desníveis, né? Então você teria uma grande vazão aqui, acionando essa hélice que toca então um gerador hidráulico. Né? Existem turbinas parecidas com as bombas centrífugas que operam ao contrário, então você tem o escoamento do fluido aqui, né, e depois ele sai por baixo, que são outro tipo de turbina. E depois eu vou deixar um link para vocês verem lá mais detalhes sobre turbinas hidráulicas especificamente. Mas, basicamente, as bombas são dispositivos rotativos, nós vamos só analisar os rotativos, não vamos ver os alternativos, que aumentam a pressão de um fluido incompressível através da aplicação de uma potência mecânica. Então, esse é o objetivo da bomba. E a turbina faz o oposto. Então, ela obtém potência mecânica de um desnível ou uma diferença de pressão num líquido. Tá? Aqui esse link aqui tem uma demonstração dos tipos de bombas e de turbinas que são mais usuais. Tá? Não vamos entrar nesse detalhe agora. Bom, vamos aplicar então os princípios de conservação de massa e de energia para um volume de controle. Tá? E aí fazer as hipóteses. Né? Então, a hipótese de regime permanente vai estar sempre sendo colocada, que nós vamos analisar esses dispositivos operando em regime permanente. Então, a taxa de variação da massa no volume de controle é zero, e eu só tenho uma entrada e uma saída, então eu vou ter novamente que a vazão máxima na entrada igual a da saída, que é simplesmente m ponto. Então só tem uma incógnita aqui. Também na conservação de energia, essa taxa de variação da energia no volume de controle vai ser zero. Que outras hipóteses vou dizer? Bom, que é diabático também, são equipamentos pequenos, não tem grande capacidade de trocar calor, né? As diferenças de temperatura em geral são muito pequenas, né? Trabalham em geral em condições atmosféricas, né? Próximas da temperatura ambiente.
E agora, potência existe, né? Então eu preciso de potência, né, mecânica de eixo para acionar o rotor da bomba, ou ao contrário, eu obtenho potência de eixo para acionar um gerador elétrico aqui, por exemplo, numa turbina hidráulica, né, de hidrelétrica. Em geral, não há grandes variações de energia cinética e potencial. Veja, isto de uma forma geral, estou analisando a bomba, né, ou a turbina daqui para cá, entre entrada e saída. Se eu quiser fazer uma análise mais global, às vezes eu pego o nível do reservatório lá em cima. Tá? Então, aí por exemplo, numa hidrelétrica, é o desnível, né, do reservatório, entre o reservatório aqui e a saída, que vai me dar fornecer energia, né, hidráulica para tocar esse gerador. Tá? Então, essa é uma análise, né, mais simples do ponto de vista de entrada e saída do equipamento sempre. Tá? Então, onde você coloca o volume de controle é importante para fazer a análise. Nesse caso que a gente desprezaria tanto velocidade de entrada e saída como a diferença de energia potencial, eu vou ter que a potência, né, é igual à potência do eixo, né, entrando ou saindo, vai ser igual ao fluxo de massa vezes a entalpia da entrada e de saída. Como esse é um líquido incompressível, normalmente a gente está trabalhando com fluidos aqui, né, no caso de uma bomba, eu estou trabalhando com um líquido comprimido, né, já na entrada, e depois ele é mais comprimido ainda, e a gente não tem grande precisão aí nas tabelas, né, você tem poucas tabelas, que a gente faz algumas hipóteses, né, que a entalpia é U mais PV. Isso não é uma hipótese, isso é um fato, né? Definição da entalpia. E a variação da entalpia, então, a energia interna, por exemplo, entre entrada e saída, como a temperatura em geral não varia aqui, então a energia interna da entrada é praticamente igual à energia interna da saída. E também, como eu estou trabalhando com líquido, que ele é praticamente incompressível, então o volume específico na entrada é praticamente igual ao volume específico da saída. Então, a variação ΔH seria ΔU é praticamente zero, e a derivada desse vezes esse, mas a derivada desse vezes isso. Como a derivada do volume específico é praticamente zero, então eu vou ter a ΔH vai ser volume específico do líquido, né, comprimido, vezes a variação de pressão. Tá? Isso serve tanto para a bomba como para a turbina. Né? A gente vai depois demonstrar isso, mas para alguns exercícios é bem mais prático do que pegar valores de entalpia na tabela, que a gente não vai ter precisão para isso. Alguns exemplos, outros exemplos são turbinas e compressores. Esses são praticamente o mesmo tipo de equipamento, com a mesma função que a bomba e a turbina hidráulica, só que agora eu estou trabalhando com fluido compressível, né, que são gases ou o vapor. Né. Aqui eu estou mostrando, né, um esquema de uma turbina aqui. Tá? Então eu tenho por que eu sei que é turbina? Porque ele está aumentando o diâmetro do rotor. Né? Tem vários rotores aqui, né? Num eixo só. Então o gás ou o vapor entra aqui a uma alta pressão e temperatura e ele vai se expandindo. Ao se expandir, vai reduzindo a pressão e transferindo energia para o eixo daqui do rotor. Tá? Então, como a pressão vai caindo, o volume específico vai aumentando, então eu tenho que aumentar a área de passagem aqui para manter mais ou menos a mesma velocidade ao longo do escoamento. Tá? Então o objetivo de uma turbina é um dispositivo de produzir potência de eixo pela expansão de um gás ou vapor. Tá? Então, neste caso, é uma máquina de fluxo, né, rotativa aqui, onde o vapor ou gás a alta pressão e temperatura se expande, baixando sua pressão e reduzindo sua temperatura e produzindo trabalho de eixo aqui. Os compressores são ao contrário, né? Quer dizer, eu coloco o trabalho de eixo, então seria virar ao contrário. Então eu pego um gás a baixa pressão e comprimo através da rotação desse eixo até que ele saia aqui a uma temperatura mais alta e uma pressão mais alta também. Tá? Bom, vou colocar de novo os princípios de conservação de massa e energia e fazer as hipóteses. Regime permanente também vai cortar aqui. Como nesse caso eu tenho uma turbina só uma entrada e uma saída, então a vazão máxima na entrada é igual a vazão máxima na saída. Tá? Existem algumas turbinas onde você faz extração
de vapor a pressões intermediárias. Então eu teria uma entrada e duas saídas. Não se esqueça de fazer as análises, né, para cada volume de controle que você está analisando. No caso da equação de energia também, ele, né, normalmente ele está em regime permanente, ele vai ser considerado adiabático, então alguns exercícios, né, você tem lá um calor estimado que é perdido pela turbina, porque ela opera a temperaturas mais altas, né, então ela precisaria ser bem isolada. Ele é um dispositivo relativamente pequeno em relação à potência que ela, né, e o fluxo de massa que passa. Então, as perdas de calor, eventualmente, são 2 a 3% da potência que ela gera aqui. Então, normalmente é desprezível. Mas se você tiver dados, você usa isso. Se não, pode considerar que é diabático. Tá? Potência de eixo ela vai ter associada, porque ele, né, é o princípio de operação dela. E também, em geral, variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Eu acho que eu resolvi um exercício num daquelas, na, na, das videoaulas anteriores, onde eu dava, né, era dado os valores da entrada, da altura na entrada, altura na saída, velocidade na entrada e na saída, mas a gente viu que esses termos são muito pequenos em relação à potência que eu retiro. Então a gente pode desprezar sem grandes problemas. Tá? Ao fazer isso, somem esses trechos aqui, né? Quer dizer, a energia cinética e potencial, cancela um dos lados de entrada e de saída, e aí eu tenho então que a potência, seja do compressor ou da turbina, seria o fluxo de massa vezes a entalpia na entrada menos na saída. Né? No caso de um compressor, a entalpia na saída é maior do que na entrada, então a potência é negativa, né? Porque eu tenho que colocar potência, e no caso da turbina, a entalpia na entrada é mais alta do que na saída, então eu produzo potência de eixo saindo, portanto, potência positiva. Tá? Próximo equipamento que a gente pode analisar, e que é bastante comum em engenharia, até em casa, nesse caso aqui, é um misturador, né? Misturador ou separador. Então, nesse caso aqui, eu tenho um fluxo de água quente desse lado, um fluxo de água fria desse lado, tenho manoplas, né, que são registros para regular, e aí até que eu consigo determinar as vazões dos dois lados para obter uma temperatura agradável para o banho aqui. Isso não é só, né, no banho, mas isso pode ter fluxo de ar, né, fluxos de água que eu misturo para obter uma condição que eu quero na saída. Tá? No caso do separador, aqui, por exemplo, eu tenho um fluido a alta pressão, um líquido comprimido aqui, né? Ou próximo da saturação. A hora que eu baixo a pressão dele, às vezes ele cai na região de mudança de fase, né? Dentro do domo de mudança de fase. Então, uma parte vira vapor, já que a entalpia da entrada é igual à da saída, então uma parte vaporiza e a outra parte se transforma em líquido. Né? Então isso é chamado uma câmara de flash. Tá? E aí eu retiro então o vapor por cima, pela diferença de peso específico ou volume específico, né? E o líquido sai por baixo. Então esse é um separador. Tá? Então eu tenho uma entrada e duas saídas aqui. Nesse caso eu tenho duas entradas e uma saída, que é um misturador. A conservação de massa e energia são sempre as mesmas, sempre lembrando que eu esqueci de botar a somatória aqui. Tá? Nesse caso é importante. A hipótese que a gente vai fazer sempre é trabalhar com regime permanente. Tá? E nesse caso, m.1 mais m.2 é igual a m.3. Né? No caso de saída aqui, eu tenho do separador, eu tenho m.1 seria igual a m.2 mais m.3. É uma equação simples, mas importante para resolver, porque aí eu vou ter um conjunto de duas equações e duas incógnitas que eu consigo resolver os problemas. Tá? No caso aqui, aplicando a hipótese de regime permanente ao conservação de energia, corta esse primeiro termo. A hipótese de que ele é adiabático também é razoável em geral, quer dizer, ele não é um trocador de calor, então, em geral, você isola esses equipamentos para eles não perderem calor. Eles também não vão ter, em geral, trabalho, potência cruzando a fronteira, trabalho de eixo ou qualquer expansão, então, normalmente é isso. E não há variações consideráveis de energia cinética e potencial. Também, de novo, né, cada caso é um caso, mas se tiver dados sobre as energias, você vai considerar. Se não, é uma hipótese bastante razoável também. Tá? Então, o que você vai ter? A somatória das energias na entrada é igual à somatória, desculpa,
do fluxo de massa vezes entalpia na entrada é igual à somatória do fluxo de massa vezes entalpias na saída. Então, nesse caso, eu tenho duas entradas e uma saída, então eu diria que M.1 H1 mais M.2 H2 é igual a M.3 H3. Tá? E aí, trabalhando com a segunda equação aqui, né? Então, eu sabendo as condições da entrada aqui, temperatura e pressão da entrada e temperatura e pressão na entrada, eu consigo descobrir da saída, ou ao contrário, eu tenho a saída, tenho uma água quente aqui com uma certa temperatura, qual que é a vazão que eu preciso para chegar na condição de saída que eu quero. Né? Então, você precisa, para resolver os casos de misturador ou de separador, o balanço de massa e energia acoplados. Tá? Um outro equipamento, agora sim, um trocador de calor, né, cujo objetivo é realmente transferir calor de um fluido, né, para outro fluido. Normalmente eu tenho duas correntes de fluido, tá? Sem se misturar, né? Senão ele é um misturador, né? Que cai no exemplo do anterior, do caso anterior. Né? Se ele houver mistura de fluido 1 com 2, que teria que ser o mesmo fluido, né? Com temperaturas diferentes, então ele é um misturador. No caso de trocador de calor, você não tem mistura. Então você tem um fluido B aqui, considerado o fluido mais quente, tá? E um fluido A que está passando aqui em contracorrente, né? Isso é um trocador em contracorrente, porque o fluido A vai nesse sentido e o fluido B vai nesse. Duplo tubo em contracorrente, tá? Então eu tenho o fluido B entrando a uma temperatura mais alta e vai transferindo calor para o fluido A, que vai aumentando sua temperatura ao longo enquanto o fluido B vai reduzindo sua temperatura. Tá? Eu posso analisar de duas formas. Então aqui são dois volumes de controles analisados. Aqui eu estou fazendo uma análise, né, cortando quatro, né, tubulações aqui, duas de entrada, esta e duas de saída, esta e essa aqui. Tá? E analisando, na realidade, os dois fluidos, os fluxos de dois fluidos. Neste caso aqui, perceba que não existe calor cruzando a fronteira do meu sistema, porque a fronteira aqui, normalmente eu vou isolar esse trocador, porque eu quero que o calor desse fluido quente vá todo para esse, não para o ambiente. Então eu isolo isso aqui, então eu não quero que ele troque calor com o meio. Portanto, a análise desse tipo, né, de um trocador de calor, contabilizando os dois fluidos, a análise vai ser, não vai ter calor cruzando a fronteira. Tá? Eu posso fazer análise só analisando o fluido frio. Então aí sim eu tenho calor que está passando da fronteira para cá para aquecer o fluido frio. Então eu preciso saber qual é a taxa que está havendo a transferência de calor aqui. Depois a gente vai ver que isso ou numa outra disciplina você vai ver que isso por convecção. Né? Você tem convecção e condução através do tubo de aço aqui. Então, eu vou aplicar, nós vamos fazer análise com este ponto de vista aqui, analisando os dois fluxos, tá? Então, e conservação de energia aqui também, tá? A hipótese de regime permanente eu vou tirar de novo ali e vou ter, e aí eu tenho que fazer análise para cada um dos fluidos, né? Então, o fluido frio, que é o fluido A aqui, é M.1, é igual a M.2 aqui, né, do fluido frio, que é igual a M ponto do fluido frio. E o fluido quente também, a conservação da massa dele vai me dizer que o M ponto 1 ou 2, aqui eu devia ter 3 ou 4, né? Mas simplesmente o fluxo de massa do fluido quente. Esses dois não precisam ser iguais, né? Quer dizer, depende da capacidade calorífica de cada um. Mas eu tenho dois fluxos de massa, do fluido frio e do fluido quente. E a conservação de energia também, aplicando a hipótese de regime permanente, corta esse termo. Ele vai ser adiabático, por quê? Porque não troca, o calor não atravessa a fronteira. Ele atravessa aqui energia interna e entalpia, né? Quer dizer, na forma de entalpia e trabalho de fluxo, na entrada e saída dos fluidos, mas não há transferência de calor pela fronteira, diferentemente dessa análise aqui. Tá? Então ele vai ser adiabático, não tem trabalho de eixo associado, né? Ou potência associada aqui, e também posso desprezar as variações de energia cinética e potencial. Então eu vou ter o quê? O fluido quente, né? A variação de energia, taxa de variação de energia, né?
desculpa, fluxo máximo do fluido quente, né? Vazão máxima do fluido quente, vezes a variação de entalpia entre entrada e saída é igual ao fluxo máximo do fluido frio, vezes a variação de entalpia entre saída e entrada do fluido frio. Então, um ganha calor e o outro perde calor, né? Quer dizer, mas aqui não é contabilizado como calor, porque ele não atravessa a fronteira. É variação de entalpia, fluxo máximo vezes entalpia. E a variação de entalpia num líquido que não esteja mudando de fase, ou mesmo um gás, né? Pode ser um dos fluidos aqui, pode ser gás e o outro pode ser líquido. Pode ser gás-gás, gás líquido ou líquido-líquido. Tá? Mas é o fluxo fluxo máximo vezes a variação de entalpia. E a variação de entalpia, desde que não haja variação vaporização, pode ser computada pelo calor específico à pressão constante vezes ΔT. Então, é uma forma de calcular mais rápida, né? Desde que as diferenças de temperatura também não sejam muito grandes. Tá? O último equipamento que a gente vai ver aqui, analisar, quais são as simplificações usuais, são os bocais ou difusores, e difusores. Né? O bocal, né, nozzle em inglês, um diffuser, que é o difusor em inglês, para escoamento subsônico, que é o que a gente vai estar estudando aqui em termo 1, é um dispositivo que tem várias, ele é fixo, né, então não tem partes móveis nenhuma, ele é simplesmente uma redução de área, né, do diâmetro da tubulação, o que faz uma aceleração, o que provoca o aumento da velocidade aqui. O aumento da velocidade causa uma redução da pressão. Então, esse é o objetivo de um bocal. Um difusor é o contrário, né? Então, você aumentando a área de seção transversal da tubulação, do duto, né? E você vai reduzindo a velocidade e aumentando a pressão. Então, isso é um processo quase de compressão e esse é um processo praticamente de expansão, né? Reduzindo a pressão e aumentando a velocidade. Aqui eu reduzo a velocidade e aumento a pressão. Então, o bocal é um duto reto com área de seção transversal variável, né, no qual a velocidade do fluido escoando aumenta no sentido de escoamento. O difusor, ao contrário, né, ele vai aumentando a área e reduzindo a velocidade e aumentando a pressão. Tá? Bom, são dispositivos sem partes móveis que não há trabalho mecânico envolvido, utilizados para variar a pressão do escoamento. Basicamente, essa é a velocidade e a pressão, né? São trocas de energia. Esses ângulos não podem ser muito grandes, porque senão você pode causar redemoinhos e perda de carga indesejáveis, aí, processos irreversíveis. Tá? Bom, aplicando conservação de massa aqui, a gente vai ter também as duas equações gerais aqui. Em geral, você só tem uma entrada e uma saída. Tá? A hipótese de regime permanente, esqueci de colocar o permanente lá, mas vai fazer com que o fluxo de massa de entrada é igual ao fluxo de massa de saída, portanto, m ponto. Mas a gente vai usar aqui, explicitar a vazão máxima como sendo velocidade média vezes a área dividido pelo volume específico na entrada vai ser igual a velocidade na saída vezes a área na saída vezes volume específico dividido pelo volume específico na saída. Então, o m ponto então, é ρVA, ou velocidade vezes área sobre volume específico, na entrada é igual na saída. Isso é uma equação importante para modelar esse tipo de sistema, porque você não pode aqui desprezar a variação de energia cinética, porque ele é feito para fazer isso. Tá? No caso de um bocal, você quer aumentar a velocidade do jato para que ele atinja uma região mais alta. No caso do difusor, você quer reduzir a velocidade e aumentar a pressão, que é o que você faz na saída de uma bomba. Né? Então, o fluido vai sendo para ganhar energia na forma de pressão. Então, aqui, no caso, está aplicando para a equação de energia, você teria então a taxa de variação de energia dentro do volume de controle é zero. A hipótese de que não há potência de eixo envolvida, não tem nenhuma parte móvel, enfim. E também dizer que em geral é diabático, né? Você não vai trocar calor, o fluxo, as velocidades são altas e a área é pequena, então também é uma hipótese razoável. E em geral, as variações de energia potencial são desprezíveis, tá? Porque ele é, em geral, horizontal né, então você pode desprezar a variação de energia potencial. Mas aí você vai ter transferências, né, né, na forma de entalpia, ou energia interna, e energia cinética. Tá? Então, zero vai ser a variação de entalpia
mais a variação de energia cinética específica, né? Você pode multiplicar por m ponto aqui ou não, simplesmente, né? Mas é independente do fluxo, já que ele é constante. Tá? O que nos interessa é a equação de conservação de massa nessa forma aqui, porque senão às vezes eu tenho mais incógnitas. Então eu tenho que ter duas equações de duas incógnitas, e as duas equações importantes para um bocal ou um difusor são a conservação de massa nessa forma e a conservação de energia nessa forma aqui.